muita gente se incomoda, falo principalmente da galera mais jovem, essa obsessão que o Eurico ou que algumas pessoas têm ao Flamengo. Que ao você ficar falando demais do outro, passa a impressão de que o outro é maior do que você e você tá sempre tentando correr atrás do outro. Inúmeros episódios na história mostram que o problema deles é com o Vasco. Porque eles queriam que fosse a rivalidade deles com o Fluminense. Popular, Fluminense elitizado. Só que o Vasco apareceu como o verdadeiro clube do povo. E é o verdadeiro clube do povo. E isso eles não perdoam. Porque eles queriam ser o clube do povo e não são. Se liga nessa resenha aqui dos vascaínos aqui. Quem tem mais obsessão? O flamenguista pelo Vasco ou o vascaíno pelo Flamengo? Vamos acompanhar aí, tá muito legal, muito maneiro aí esse corte que eu trago pra você aqui lá do canal Futebolaço, podcast do amigo Diguinho. Link abaixo na descrição como crédito. Vão lá, conheça o trabalho do cara lá, muito legal, muito maneiro. Mas antes do vídeo eu te peço mais uma vez, você que não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para todos, deixa seu like, isso ajuda muito o nosso trabalho. Feito tudo isso, vamos ao vídeo. Isso se discute muito hoje, principalmente na minha geração, que é o seguinte. Tem muita gente que se incomoda, falo principalmente da galera mais jovem, essa obsessão que o Eurico ou que algumas pessoas têm ao Flamengo. Que ao você ficar falando demais do outro, passa a impressão de que o outro é maior do que você e você tá sempre tentando correr atrás do outro. Já vi da parte do Euriquinho, né, nessa semana, algumas semanas atrás que ele teve aqui, e eu fiz essa pergunta pra ele, falou, Diego, quando meu pai perseguiu o Flamengo e colocou o Flamengo como alvo, e puxou essa rivalidade Flamengo e Vasco, que a época era o Fluminense, Vasco-Flamengo. Vasco-Flamengo, que a época era a dupla Fla-Flu, não é porque era o Flamengo, é porque naquele momento o Flamengo, pela geração de 80 e tudo que foi criado em volta dela, e até por mérito do próprio Flamengo que ele construiu naquele momento, era o Flamengo esse clube. Se fosse o Fluminense, se fosse o Botafogo, o Três Coquinho, ele faria da mesma forma. Eu já acho que o negócio dele era com o Flamengo mesmo, porque ele tinha uma visão mais ampla do que o Flamengo representava para a sociedade da época e principalmente para quem de fato mandava nas federações, etc. Tu acha que é um erro do Vasco essa obsessão pelo Flamengo? Deveria encará-lo só como mais um rival e não como quase que uma obsessão? O Eurico saiu da presidência do Vasco em junho de 2008. Quando o Flamengo contratou Ronaldinho Gaúcho em 2011, a cantoria do Flamengo é Mengo, toma Eurico. Ué, então tem alguma coisa errada aí. O Eurico já tinha saído da presidência do Vasco, então você não está dizendo que o Vasco com o Flamengo? Ué, por que o Flamengo contrata um jogador e toma... Quando o Flamengo foi jogar a Libertadores, agora, na penúltima vez que ele perdeu pro Palmeiras, saiu o áudio. A torcida do Flamengo tá aqui no Sengo, tomando. 2019, já tinha morrido. 2019 não, 2021, né? A final contra o Palmeiras foi 2021, né? 2021. O Eurico já tinha morrido há 2 anos. Então, se é por isso, então eles estão muito mais preocupados com o Vasco. Sabe por que eles estão muito mais preocupados com o Vasco? Se a partir da mídia e de pessoas ligadas, principalmente a chamada Flapress, que existe, havia uma preocupação muito grande em bater no Eurico. E nunca houve uma preocupação grande em bater em qualquer tipo de dirigente outro que não afrontasse tanto o Flamengo, é porque tem alguma coisa. Então, é uma via de mão dupla. Quando aconteceu o episódio desse reconhecimento de título em 1996 do Vasco, do Sul-Americano, o Flamengo foi contra. 23 para 24, qual era o clube que mais, na mídia, era mais falado com relação àquelas atitudes que o Vasco estava tomando? O Vasco ganhou um jogo do Flamengo no campo, primeiro jogo do Vasco-Flamengo, e teve um jornal que disse assim, o Vasco já perdeu os pontos. Jogador que não podia jogar, jogou e o Vasco já perdeu esses pontos. Por quê? Porque o Vasco tinha ganho do Flamengo de virada. A cidade do Rio de Janeiro ficou em festa, porque o Flamengo no retorno com o Vasco já praticamente campeão, o Flamengo ganhou do Vasco. Inúmeros episódios na história mostram que o problema deles é com o Vasco. Porque eles queriam que fosse a rivalidade deles com o Fluminense. Popular, Fluminense elitizado. Só que o Vasco apareceu como o verdadeiro clube do povo. E é o verdadeiro clube do povo. E isso eles não perdoam. Porque eles queriam ser o clube do povo e não são. Eles queriam não ter um passado. Tem. Então, eles se incomodaram com o Vasco.
Eles foram partícipes do movimento para que o Vasco não disputasse em 24. Eles achavam que o Vasco não ia poder montar um estádio do tamanho lá da rua Paissandu que eles tinham. Eles, ao longo da história, sistematicamente, se puseram contrários ao Vasco. Então não foi o Vasco que buscou isso. O Vasco buscou o seu espaço e mostrou competência. Mas eles tiveram sempre uma ligação com o Vasco de briga. E o Eurico Miranda traduz isso, tanto que em 2021 você vê a torcida do Flamengo cantando uma coisa em relação ao Eurico. Porque o Eurico representou o quê? Aquele que batia no Flamengo. Porque ele termina a trajetória dele com o Vasco com 45 vitórias contra o Flamengo e o Flamengo com 41 vitórias. Neste século, o Vasco ganhou 19 vezes do Flamengo, o Flamengo 16. No Campeonato Brasileiro, neste século, o Vasco ganhou 9 e o Flamengo 5. E nas últimas 2 vezes que houve uma disputa de Campeonato Carioca que o Vasco foi campeão, o Vasco os eliminou na semifinal. E ainda os eliminou na Copa do Brasil. E nesse último treino do Eurico, o Vasco ficou na frente do Flamengo, mas também, na primeira década do século, ficou na frente do Flamengo e também, quando o Eurico estava antes, ficou na frente do Flamengo. Então é óbvio que eles têm que ter esse problema. Isso é o problema do Vasco? O problema é deles. E isso tem que ser entendido pelo torcedor em geral. Porque você não pode contar a história como se a história tivesse um incômodo do Vasco. O incômodo é do Flamengo. Se o Vasco é o clube do povo, o Vasco ele agrega a população mais pobre, agrega negros, analfabetos, para transformar o Vasco na maior torcida do Brasil nos anos 20. E isso incomoda o outro lado, e o outro lado tenta de todas as maneiras fazer com que o Vasco se enfraqueça. Quem é que está incomodando quem? O Vasco venceu mais o Flamengo, o Fluminense e o Botafogo. O Vasco ganhou mais títulos. O Vasco ganhou 2 campeonatos carioca. Os 3 juntos. O Vasco ganhou mais taças, o Vasco ganhou 4. Que os 3 juntos. Jogou 4 decisões, ganhou as 4. Ah, caiu para a segunda divisão. Eu faço os meus questionamentos em relação à questão do turno, mas indiscutivelmente o Vasco foi francamente prejudicado pela arbitragem. Não fui eu que disse isso. Existiam sites especializados que trabalhavam com isso. Um deles era o Placar Real. Que no entendimento deles o Vasco tinha sido prejudicado em 11 pontos. Eu coloquei 14, sempre falei 14, tem como provar que são 14, mas eles colocaram 11. O Vasco precisava de 3. Fez o primeiro turno horroroso? Fez, como esse ano fez. Mas o Vasco pode não classificar, mas deve classificar, embora tenha feito como outros fizeram. O Fluminense em 2015, o Fluminense no segundo turno fez 14 pontos. O Vasco fez 13 no primeiro, o Fluminense fez 14 no segundo. Na última rodada, o Fluminense não estava brigando por nada. O jogo era amistoso. Então, não é isso que define se você vai cair ou não. Agora, a coisa foi feita de uma maneira para chegar e dizer assim, teve um problema aqui e isso trouxe um problema para o Vasco e ensinava. Não foi isso. Foi um período... Tá aí, nação, o Vascaíno aí desabafando aí. É o seguinte, no início lá ele falou sobre aquele cântico ali na apresentação de Ronaldinho Gaúcho. Ali foi um dos cânticos da torcida do Flamengo. O Flamengo, naquele momento ali de uma apresentação tão importante de um jogador como Ronaldinho Gaúcho, ia se preocupar com Eurico Miranda. A torcida do Flamengo tem um cântico que finaliza, você já deve saber, com o nome de Eurico Miranda. Na minha opinião, deveria até parar com esse cântico, na minha humilde opinião, porque em respeito ao cara que já faleceu, mas isso é um assunto para outra hora. E ali foi um dos cânticos da torcida do Flamengo. Outra coisa, ele fala sobre Clube do Povo. Clube do Povo, o Flamengo é a maior torcida do Brasil e do mundo. O Flamengo tem torcedor em tudo quanto é lugar, em morro, em asfalto, como fala o narrador lá na rádio lá. É o Flamengo do Povo. O Vasco também é um time do povo, só que o Flamengo é um time mais do povo do que o do Vasco, na minha opinião. Os números estão aí, o Flamengo é imensa a torcida do Flamengo, então não tem nem o que discutir uma coisa dessa. E sem falar o rebaixamento, né, amigo? Vocês têm uma coleção de rebaixamentos. Peraí, comparar, querer discutir. Claro que o Vascaíno tem muito mais obsessão pelo Flamengo do que o flamenguista pelo Vasco. Isso aí não tem o que discutir, isso aí é indiscutível na minha opinião. Muito legal aí o podcast aí do amigo lá, Diguinho Vascaíno. Conheça o trabalho dele, link abaixo na descrição do vídeo. Deixe seu comentário, galerinha, é muito importante aqui para o nosso canal. Muito obrigado você que chegou até aqui, muito obrigado pela moral, tamo junto. Saudações rubro-negra, isso aqui é sempre Flamengo. Até a próxima.